Um bom dia a todos vocês. Estamos aqui ao vivo, mais uma vez, mais um domingo, no TV Repórter. Agradecemos o carinho de todos vocês. E hoje, olha, diversos relatos que com certeza vai te emocionar. Eu tenho certeza disso. Estamos aqui com a nossa equipe e eu queria que o Vicente, que está presente, ele apresentasse as pessoas no estúdio. Vicente, bom dia. Bom dia, Iana, bom dia, Donizete, Everaldo, Bom dia. os nossos internautas acompanhando aqui a nossa live. Everaldo, para dar início, antes de eu apresentar o pessoal, eu quero falar sobre o tema, né, que a gente está falando aqui, quem está começando a acompanhar as nossas lives, ficarem por dentro. A gente está falando de crimes contra pessoas que foram atingidas pela hanseníase, que vem há milênios sendo cometidos contra essas pessoas, né? Filhos sendo separados de pais, irmãos sendo separados, esposas separadas de marido. Então, assim, crimes que, na minha concepção, no Brasil, são o topo de crimes contra os direitos humanos de pessoas, de famílias, e filhos que ficavam à margem da sociedade, das colônias, quando tinha as colônias de hanseníase. Esses filhos passavam fome, e criaram educandários para proteger as crianças, mas não fizeram. Continuaram cometendo crimes bárbaros contra filhos de pessoas atingidas pela hanseníase, famílias inteiras isoladas em hospitais, colônias. A gente vê o quanto que é difícil o isolamento social hoje, e essas pessoas passaram por isolamento social gigantesco. Então a gente está com a gente aqui, Everaldo, o Donizete, que é filho separado também, e a Iana, que faz até pesquisa em relação a filhos que foram para educandários. Então, vou dar a palavra aqui para o Donizete, se apresentar. Donizete. Eu sou Donizete Custódio Rodrigues, nasci na colônia Santa Isabel, em Minas Gerais, tá? E assim que eu saí lá da colônia, eu fui levado para o educandário Pupileira, onde existe a Hernânia Agrícola, no Horto. E ali nós tivemos, fiquei até 4 anos. E de lá eu fui para o Pindorama. E no Pindorama, gente, até hoje, ontem, eu participei de uma live, tá? Lá na colônia Santa Isabel, com o Vila, que inclusive o Vila é pai da Iana, viu, jornalista? É pai da Iana. Ele fez essa live com os filhos. Eu fiquei assim, horrorizado do que aconteceu lá nos educandários lá da Pupileira, né? Nos educandários lá das outras colônias que existiam naquela época. Eu fiquei horrorizado. Então, até hoje eu estou com esse sentimento de justiça. Eu quero ver justiça nesse estado de Minas. O governador tem que ter, ele tem que ter essa sensibilidade. Me cortaram aqui, me cortaram Seu aqui. áudio está saindo. Não, seu áudio está bem. A gente está te ouvindo. O Adão, o filho separado que vai no final da semana que vem, no último domingo. Ele está ligando de novo, eu não posso atender agora. Então, difícil, às vezes não tem ligação. Tudo isso eu passei e eu estava me lembrando que eram muitos meninos que saíram deprimidos, com depressão, sem trabalho. E, inclusive, Everaldo Leite, nesse tempo que eu fiquei nesse orfanato chamado Pindorama, muitos meninos foram obrigados a ir para a rua. Eles não nos encaminharam para lugares diferentes, não. Quando eu fiz 14 anos, eu fui obrigado a ir embora do orfanato. O governo parou de sustentar esses orfanatos, pelo menos no Sociedade Unissuíve, já estava acabando. Então, nós éramos obrigados a se virar na vida. Tá? Então, o que aconteceu? Muitos desses meninos foram morar na rua, envolveram com gente com drogas, tá? Eles não tinham parentes para cuidar deles.
Eles não tinham ninguém na vida, era como se fosse mendigo agora. Então, olha, um crime desse é inaceitável. Crime nenhum deve ser aceito pela sociedade. Então, realmente a sociedade precisa saber que nós fomos tratados de forma brutal, que nós fomos tratados de forma que não deveríamos, como ser humano, ser tratados. Então, esses meninos foram jogados. O governo do estado de Minas sustentava com comida. Quem comia eram os funcionários, não era a gente. Na última live eu falei, Iana, que quando eu queria comer, sabe o que sobrava para mim? Sobrava rapa de arroz. A Isabel está no programa e ela até realmente, ela falou, Donizete, me dá um pouco dessa rapa aí. A gente comia rapa, não tinha uma alimentação adequada, sadia, a gente não tinha tempos de alimentações, a gente não tinha. Se sobrasse comida, a gente era obrigado a tudo, era obrigado a trabalhar, era obrigado a pegar roupa suja, levar para a lavanderia, varrer, fazer tudo. Mas na hora de comer, Everaldo Leite, a gente não sabia o que a gente ia comer, não. A gente tinha que pedir, me dá. Eu estou com fome, me dá. É muita humilhação, muita humilhação. O Donizete. Vicente, Iana, você como estudiosa, né? O que você tem a dizer sobre isso que o Donizete está falando? Eu sei que muitos relatos, né, vão acontecer aqui na nossa live, mas o que você tem a dizer sobre isso? Antes, eu quero só mandar um abraço para o pessoal que está compartilhando, Isabel Cristina, Simone Menezes, da Rocinha, tá? Isabel Cristina está aqui de novo, bom dia, Everaldo, né? Geraldo também está aqui, o Júnior Carvalho, bom dia a todos e todas. Iana está se tornando referência no tema. José Gomes Vieira, povo sofrido, bonito trabalho, Cordovil e tal. José Roberto Vidotti, Maria José Vidotti, Patrícia Silva, então muita gente conectada aqui. Iana, eu queria que você se apresentasse, por favor, e falasse um pouquinho sobre isso. Então, bom dia, Everaldo, bom dia, Vicente, Ronaldo, todo mundo que está nos ouvindo. Meu nome é Ana Olga, eu sou do MOHAN, né, que é o Movimento de Reintegração das Pessoas Acometidas pela hanseníase. Participo da coordenação do MOHAN Minas e daqui da coordenação do MOHAN de Santa Isabel, aqui em Betim. Também sou pesquisadora, né, da UFMG, do grupo de pesquisa Os Filhos da Hanseníase, e o meu mestrado foi ouvir um pouco, né, a história de vida dos filhos dos pacientes de hanseníase que foram segregados nos preventórios no Brasil inteiro. Né, a gente tem essa questão aqui em Minas, a gente está debatendo as questões de Minas aqui com você esses dias na live, mas é uma realidade que aconteceu em preventórios espalhados pelo país inteiro, né? A gente teve uma política de segregação compulsória da hanseníase que desde a década de 20, né, ela vai ser mais reforçada a partir da década de 30, depois com o governo de Getúlio Vargas, mas desde a década de 20 foi institucionalizado em 23 que as pessoas acometidas pela hanseníase elas deveriam ser isoladas nas chamadas colônias, né? Tem gente que vai chamar de sanatório, de leprosário, mas são as colônias de hanseníase. E o mesmo decreto que oficializava essa internação compulsória, ele determinava que os filhos dos pacientes fossem separados dos seus pais, né? Mas não determinava especificamente para onde eles iam, o que iria acontecer. Então, o Estado ele organizou as colônias, né, como pequenas cidades, apesar do absurdo, da violação de ter tirado essas pessoas das suas comunidades, das suas casas, das suas famílias, né, isolando elas do ponto de vista geográfico, mas também comunitário, social, porque apagava a história daquela pessoa, ele preparou o espaço para poder receber essas pessoas, né, de uma certa forma. Ele preparou essas colônias, construiu os pavilhões, construiu os espaços comunitários, de lazer e tudo. E com os filhos, não, ele determina a separação, mas ele não determina para onde essas crianças vão, né? Qual o espaço que essas crianças terão, onde elas ficarão, sob comando de quem,
né? Só retirou esse pátrio poder dos pais e ainda não tinha definido o que fazer com elas. E aí, depois, a sociedade civil, né, principalmente tinham as damas da sociedade da época, né, elas começaram a se organizar. Tinha uma instituição muito importante, que era a chamada ABAL, né, a Associação de Amparo aos Leprosos, né, mas primeiro, antes dela, teve uma instituição organizada pela Alice Tibiriçá, que era a Federação das Sociedades de Assistência aos Lázaros e Defesa contra a Lepra. Ela foi formada pela Alice Tibiriçá e ela tinha várias pessoas, né, envolvidas nesse grupo que começou a ajudar esses filhos. Falou assim, olha, a gente vai organizar os espaços para acolher esses filhos. Então, elas arrecadavam grandes quantias para a sociedade, o Estado também dava sua contrapartida, né, o Estado também ajudava a financiar, e começaram a construir o que a gente chama de preventório. Depois vai mudar o nome para educandário. Então, você vai ver gente falar que foi do preventório, você vai ver gente falando que foi do educandário. Porque eles mudam o nome para educandário para não vincular com essa questão específica da questão da hanseníase, né? Para dar a impressão que educandário era mais amplo, para desvincular do estigma. E aí elas vão construindo, né, com o apoio da sociedade, várias instituições no Brasil inteiro, foram 31 construídas, mais 5 que foram construídas provisoriamente, e dessas 6 foram aqui em Minas Gerais, que foi o Instituto Carlos Chagas, em Juiz de Fora, o Educandário, né, São Tarcísio, que foi na cidade de Mário Campos, o Aprendizado Técnico Profissional, que era ali na Avenida do Contorno, aqui em Belo Horizonte, o Educandário Olegário Maciel, em Varginha, a Pupileira Hernani Agrícola, em Belo Horizonte também, e o Educandário Eunício Iver, em Araguari. Então, foram as nossas 6 instituições criadas aqui em Minas Gerais. Quase todos os estados teve uma, no máximo 2 instituições, mas aqui a gente teve essa particularidade, acho que até mesmo porque Eunício Iver era daqui, de Minas, de ter 6 instituições, ter uma experiência de 6 institutos, né? Mas, independente do instituto daqui, quanto o instituto de qualquer outro lugar no Brasil, você vai ouvir os relatos, né, das pessoas, a gente tem escutado, a gente tem acompanhado seu programa aqui, que as pessoas elas foram condenadas desde o ventre materno, né, sem nenhuma justificativa plausível, elas foram condenadas desde o ventre até a idade adulta a viver encarceradas, a viver segregadas, a viverem presas, repetindo, sem nenhuma justificativa plausível, desde o ventre da mãe até a idade adulta. E nesse espaço que elas foram encarceradas, nessa justificativa, né, sob esse argumento de proteção, que o Estado iria protegê-las, né, estava retirando dos pais, mas iria garantir profissionalização, ia garantir estudo, ia garantir ia cobrir toda a necessidade que essas crianças tivessem. Na verdade, o Estado vai ser um cúmplice, né, vai ser um provedor de inúmeras violências. Aí, violências, eles podem falar melhor que eu o que eles passaram, mas violência de todo tipo, violência física, agressão, precariedade. Então, a memória da fome é uma memória muito constante nos relatos das pessoas, né, das agressões. Aí você vai ter agressão física, você vai ter os abusos sexuais, assim, e as pessoas, elas estão, cada vez que vai tendo espaço, que elas não têm coragem de falar, a gente vai surpreendendo com as novas histórias que a gente vai escutando, né? Então, muitos relatos de estupro, muitos abusos, muito tipo de violência, choque em crianças, e tudo que a gente está falando com crianças. A gente imagina a cena e já assusta, mas quando a gente imagina que realmente foi com crianças pequenas, sabe? A gente está falando de violências cometidas, de choque dado em crianças de 5 anos, de 7 anos, né? As violências sexuais da mesma forma, a gente está falando de... Deixa eu só dar um destaque aqui. Pode falar. Choque dado em criança. Vicente, isso é uma coisa muito séria. Não cortando, não perca a linha de raciocínio, não, por favor. Vicente, isso é muito sério. O Vicente está sem áudio. Abre o áudio, Vicente, por favor. Choque dado em criança. Olha só a importância desse programa. Você que está assistindo agora. Crianças levando choque, já sendo condenadas desde o ventre, entendeu? A passar uma vida de humilhação. Você imagina que coisa. Fala um pouquinho, Vicente, por favor.
Everaldo, assim, eu procuro sempre falar alguma coisa em relação à minha família para que isso seja bastante legítimo, tá? A minha avó, ela cuidava de uma pessoa com hanseníase antes de ter as colônias. Então, assim, é uma coisa que perdurou, assim, que foi muitos anos sacrificando a minha família. Então, assim, eu não sou um pesquisador igual a Rihanna, assim, mas eu tenho muita experiência com familiares, sabe? Então, a minha mãe, mas os irmãos dela, quando meus avós foram levados para a colônia, eles ficaram passando fome mesmo, não tinham o que comer, as pessoas não queriam chegar perto de filhos que eram filhos de pessoas atingidas pela hanseníase, ninguém queria chegar perto. Até um momento que eles pediram para esses filhos ser levados para dentro da colônia. Então, minha mãe e os irmãos dela foram levados para dentro da colônia, ficavam na área administrativa, tipo numa observação, porque eles não podiam ir para o preventório, porque eles já eram grandes. Então, poderia haver a possibilidade deles terem hanseníase. Então, eles não levavam para o educandário, deixavam em observações dentro da própria colônia. E os educandários, Veraldo, era para proteger essas crianças, mas não houve isso. O problema é que o Estado acabou, falando igual a Iana falou, acabou usando esses educandários para continuar fazendo torturas contra filhos. Aí a gente percebe, o que era para proteger acaba criando torturas sobre as crianças, né? Olha que situação que a gente está enfrentando, olha que programa. E a gente fica pensando assim, esse tipo de humilhação, como, desculpa falar reparar, porque isso não existe, né? Então, assim, como tentar reparar de alguma forma tudo isso, Iana? Você poderia me explicar um pouquinho, depois o Donizete, que já está emocionado. O Donizete, ele passou por tanta coisa lá dentro, tanta coisa, que cada vez que ele ouve alguma coisa, parece que a mente dele volta a tudo que ele passou, entendeu? Volta e ele começa a vivenciar. Tipo assim, como reparar isso agora? Porque tem pessoas que falam assim, não, eles viveram isso. Não é verdade. Eles passaram por isso. Não, não é verdade. Eles não passaram por isso. Eles passam por isso. E isso acompanha. Ainda que ele esteja bem financeiramente, ainda que ele consiga bens e bens, ele traz com ele todas as marcas de tudo que ele enfrentou e passou e viu com os seus próprios pais. Estamos falando de pais, né? Pessoas que nós amamos, irmãos, né? Que também acabavam sendo separados dos outros irmãos e levados para lugares que ninguém sabia. E lá eles sofriam estupros, apanhavam, eram humilhados, levavam choques, como são. Tipo assim, a coisa é muito séria, está além do limite. Alguém tem que fazer alguma coisa. Essa é a situação. Então, Iana, pode continuar, por favor. Uhum. Você está falando uma coisa importante aí, Everaldo, que é a questão do vínculo familiar, né? Essa coisa, os pais que a gente chama. A maioria desses filhos, eles não tiveram esse direito de ter um vínculo familiar, né? O Donizete mesmo depois pode relatar que sequer conheceu a família, né? Porque essas crianças, a maioria dos pais, aí vai variar de preventório para preventório, vai variar de colônia para colônia, mas a maioria dos preventórios, quando os pais tinham acesso a essas crianças, na primeira infância, ele não podia falar com o filho. Então, às vezes, ele via de longe as irmãs, né, que estavam ali cuidando das crianças, falavam assim, aquele é seu filho. Mas os filhos não viam os pais, né? Principalmente os que entraram bebês, tem relatos, assim, a gente tem entrevistas de pessoas que não sabiam sequer que existia essa figura que se chama de pai, que existe essa figura que se chama de mãe, né? Que você vem de um ventre, que você mora com família. Outros descobriram, foi quando saiu do preventório, que crianças costumam morar com pais e mães, porque achavam que aquela realidade delas era a realidade comum a todos, né? E quando eu digo também que o Estado prometia esse acompanhamento educacional, é uma coisa que não aconteceu também. Quando eles estudavam dentro dos preventórios também, que é outro absurdo, não tinha justificativa, eles podiam frequentar a escola da comunidade, mas eles estudavam dentro do preventório, e quando muito, eles estudavam até a 4ª série, mas assim,
os meninos que tinham mais dificuldade, que tinham mais trabalho, eles simplesmente privavam do direito de estudar e não foram nem alfabetizados. Né? E com essa situação, a maioria, igual você falou assim, muitos podem estar bem financeiramente e tal, a maioria não está. Porque a grande maioria das mulheres foram ser empregadas domésticas e os homens foram trabalhar em empregos que não exigiam qualificação, foram vivendo de subempregos. Né? E voltando à questão da alienação dos vínculos da família, né? Quando eles podiam conhecer os pais, que não era comum, né? E dependendo da situação do pai, se ele era mais dos pais, se eles eram mais sequelados, ou se eles viviam em colônias mais longe dos preventórios, eles não tinham nunca acesso aos filhos. Mas quando acontecia de poder ter, quando as crianças já eram maiores, que eles podiam conversar, eles conversavam através de um vidro que chamava parlatório, tinha esse parlatório que separava os pais e as crianças, e era uma conversa distante, né? E que você não podia trocar nenhum vínculo afetivo, você não podia encostar na criança. Os pais, assim, desde o nascimento, né, eles não podiam tocar os filhos. A criança nascia pelas mãos da parteira e já ia direto para o preventório, não podia nem abençoar o filho. Né? E depois, quando tinha esse contato, quando as crianças já eram mais velhas, né, já eram quase adolescentes, eram dessa forma distante. Então, você não criava vínculo afetivo. Né? E depois, quando eles quiseram fechar o preventório, eles ficaram tentando devolver essas crianças, mas as pessoas não tinham vínculo. Você recebia um adulto, né, muitas vezes um adolescente quase adulto, mas com idade mental assim, de uma criança, e nem os pais estavam preparados para recebê-los, nem os filhos para viver com esses pais. Então não teve esse vínculo, né, familiar construído, eles foram privados disso. Iana. Isso é muito triste. No Cortando Vidote, quero mandar um abraço para Wanda Regina, tá? Tá dando um abraço. Eni Carajá, tá? Mohan, Minas Gerais, apresentou o Conselho Estadual de Saúde relatando essas ocorrências e pedindo socorro por uma indenização justa. A gente vai estar falando sobre isso. Isabel Cristina está aqui, também fazendo diversos comentários, tá? O Estado não nos protegeu, tá? Nós ficamos vulneráveis a todo tipo de violência e com requinte de crueldade. Isabel Cristina, tá? Tá colocando embaixo aí, olha só que situação. Helena MH botou: o Estado brasileiro massacrou as famílias e os filhos. Vamos levar a história da hanseníase no Brasil para o mundo. Olha só, muita gente fazendo diversos comentários. Marli da Silva, bom dia. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu fui filha de separada. A minha festa de 15 anos foi ficar trancada dentro de um quarto que tinha rato, barata e morcego. Nesse dia, eu levei uma surra para nunca mais esquecer. Estamos falando de coisas seríssimas. Olha só que situação. Eu vou repetir. Marli da Silva, bom dia. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu fui filha de separada. A minha festa de 15 anos foi ficar trancada dentro de um quarto que tinha rato, barata, morcego. Nesse dia eu levei uma surra para nunca mais esquecer. Agora, qual um ser humano que teve coragem de fazer isso com uma criança? Mas pode dar continuidade, ô Vicente, por favor. Everaldo, só para complementar uma fala da Iana, aqui na colônia de Bambuí, aconteceu um caso, 2 irmãos foram para o educandário. Os 2 irmãos foram para o educandário. Quando o educandário falou que eles não podiam ficar mais, os pais deles já tinham morrido dentro da colônia. Então eles não tinham pai e nem mãe. E eles eram 2 irmãos. Então o educandário não existia mais e soltou eles na rua, vamos dizer assim. Então eles não tinham profissão, eles não tinham uma qualificação profissional, nada. Começaram a fazer pequenos furtos. Então a polícia pegou os 2 irmãos e levou para uma casa de recuperação de drogados. Quando eles chegaram lá, os 2 irmãos, um dos irmãos suicidou. Ele se matou, ele não aguentou. Ele se matou. Quando ele foi, o médico falou assim: gente, esse menino ele não pode ficar aqui, isso aqui não é lugar para ele. Ele não fez nenhum crime, ele não é viciado em droga. Ele é um filho de pessoas que foi cometido pela hanseníase e não sabe o que fazer da vida dele. E o médico, ele trabalhava no hospital da FEMIG, é o Dr. Davi. E ele falou assim: volta para a colônia, pede ajuda para você voltar para a colônia. Lá eles vão te tratar melhor, tem pessoas igual você lá. E ele voltou, que é o Maurício de Tarso, que mora aqui na comunidade com a gente. Essa indenização a gente pede para que ela seja justa para pessoas que passaram por esse tipo de crime. São crimes graves mesmo, contra a dignidade humana, contra tudo que pode fazer de mal para uma pessoa, foi feito.
através da questão do isolamento da hanseníase. Ô, Donizete, vamos falar um pouquinho da indenização, né? Que tipo de indenização poderia reparar? Sei lá, não sei nem o que dizer. Como? Abra o áudio, por favor. Isso. Everaldo, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, porque eu estou aqui pensando quantos dos meus irmãos, quantos filhos e filhas não pode falar que nós estamos falando. Everaldo, imagine você, Everaldo, faz uma retrospectiva da sua vida, como você nasceu. Você mamou no peito da sua mãe. Você foi cuidado. Você foi levado para passear. A sua mãe comemorou seu aniversário todos os anos. Que era obrigação do Estado, Everaldo, proteger nós. Cada filho separado. Eu conheço os filhos separados que não sabem nem o que é a mão esquerda, a mão direita, Everaldo. É muito grave. A Rosana está me ligando aí, o Vicente. Tenta falar com ela aí, tá? A Rosana está me ligando. Pode ficar à vontade. Pode tentar falar com ela, Vicente, se você puder. Depois, você pode até sair e entrar de novo, não tem problema, tá? A Helena, o Donizete, a Helena MH botou assim: Donizete e Vicente, eu sei que é muito difícil expor as suas histórias de vida. Dói na alma. Que Deus alivie suas dores, relatando os fatos para o mundo. Né? Eu vou ser sincero para vocês. Como jornalista, eu nunca vi tantas histórias assim. E eu não sei como taparam, como esconderam isso de uma certa forma, né? Porque até na forma de indenizar já é uma forma de tapar de novo a história, porque se oferece 14 mil, uma migalha já está tapando que vocês não sofreram tanto, que não passaram tanta coisa. Então, tipo assim, a indenização está à altura daquilo que vocês passaram. Então, assim, é difícil lidar com esse tipo de coisa, ou seja, mesmo depois de tanto tempo, ainda continua passando por isso. A Marlida Silva botou, neste quarto não tinha banheiro. Fazia a minha necessidade fisiológica num buraco que saía rato e barata. E ficava sem comer. Meus colegas me davam comida pelo buraco e água pelo canudo. De mamona. Marli do Rio de Janeiro. Gente, isso é difícil, uma situação dessa. Não tem ninguém. Eu peço vocês da TV aberta, por favor, que, poxa, são nossos parceiros aí, pessoal do SBT, pessoal da Record, entendeu? Vocês aí, poxa, nosso amigão, o delegado Carlos Augusto, a Isabelle Benito, pessoa maravilhosa, entendeu? Pessoas famosas aí, tem o humorista Pedro Manso, os demais. Por favor, peço vocês com gentileza que abraçem uma causa. Tem alguém tentando entrar aqui, deixa eu ver quem é. É a Rosana, o Donizete. Ótimo. Pode entrar, Rosana. Deixa ela falar, Everaldo. Rosana, bom dia. Eu queria que você se apresentasse, por favor, tá? Bom dia. Me perdoe, gente, eu tentei de todas as maneiras, agora que eu consegui. Eu sou filha de pai e mãe rancenianos. Tanto meu pai quanto minha mãe se conheceram no hospital em Três Corações. Casaram, tiveram 2 filhos. Tanto eu quanto meu irmão, nós somos tirados dos nossos pais, assim, da minha mãe, assim que nascemos. Aí, naquela época, né, só existia 3 maneiras. Ou a gente ia para creche, preventório, ou família alternativa. Na mesma época, meus pais, eles contribuíam muito, né, assim, com o serviço de técnico de enfermagem, porque um enfermeiro, né, que cuidava dos demais, geralmente era um ranceniano mesmo, para não proliferar a doença. E aí, tanto os meus pais, eles decidiram que a gente fosse para uma família alternativa, porque já existia um bochicho de superlotações nas creches, nos preventórios.
Também existia histórico de crianças desaparecidas, né, dadas como mortas. Então, eles decidiram que nós fosse uma família alternativa. Eles pagavam uma pequena contribuição para essa Deixa eu só família. cortar você um pouquinho, por favor, tá? Por favor. Oi. Crianças desaparecidas e dado como mortas. Eu queria só dar um destaque sobre isso. Pode continuar, por favor. E, assim, já havia esse bochicho, né? Que os filhos procuravam, mas a criança não estava lá mais, já tinha morrido de uma coisa ou de outra, e não tinha corpos nem nada. Então, isso já existia esse bochicho na superlotação e o desaparecimento de crianças. Então, os meus pais decidiram pagar uma família alternativa, um valor menor, um pequeno, porque também não tinha grandes posses, eram 2 doentes, que contribuíam, ganhavam pouco, não era aposentado naquela época, né? Meu pai trabalhava como contador, né, no comércio de dentro da colônia Santa Isabel, e também ganhava pouco, e eles contribuíam como técnico de enfermagem dentro do hospital, porque eles eram doentes, menos doentes um pouco, então os menos doentes cuidavam dos mais doentes, aprendiam a prática da enfermagem, mesmo não sendo habilitado para aquilo, eles aprendiam para poder exercer lá dentro do hospital. E assim foi. Então, depois meu pai veio a óbito, eu tinha uns 2 anos e meio, e a família que cuidava de mim, e a outra família que cuidava do meu irmão, né, eles dispensaram, a nossa família foi nos buscar, lá na colônia Santa Isabel, e nós ficamos depois de mão em mão, né, e acabamos que separou os irmãos, né, que não era o desejo da minha mãe, que não queria que se separasse, mas infelizmente acabou separando, sabe? E isso foi terrível para a gente, e a gente ficou sendo criado, cada um numa casa, passando de tio em tio, e passamos por históricos, né? Como todos que foram separados passaram por históricos de violência, de humilhação, de problemas que depois decorreram problemas sérios, né? Eu, por exemplo, eu tenho problemas psicossomáticos sérios. Eu tenho epilepsia psicossomática, eu tenho depressão, eu tenho mão de pânico. E esses problemas todos, eles me atrapalham, principalmente na profissão, que eu tentei exercer e tive que interromper por causa desses trabalhos, desses problemas psicossomáticos. E tem histórico, numa família que eu fiquei, tem histórico de agressão, histórico de afogamento em bacia, de colocar eu dentro de um saco, amarrar, quase me matar lá dentro, porque a família que cuidava de mim tinha um filho com deficiência mental. Aí não era por querer Rosana, dele, né? guarda só um pouquinho o que você vai falar aí, por favor. Se essa família tinha um filho, e com por deficiência que mental. pegar crianças para tomar conta e maltratar? Qual seria a finalidade disso? A gente não entende isso. Olha, no caso deles, eles não tinham intenção de maltratar, mas tinha um filho com deficiência mental, né? E quando eles me pegaram, esse deficiente mental foi me dar banho e acabou me afogando numa bacia, sem que eles vissem. Eles eram pessoas carentes financeiramente. Então, quando eles adotavam entre partes, né, pegavam essa pessoa para cuidar, é porque eles tinham necessidade financeira. E eles também tinham um histórico dentro da família com rancenianos. Essa família, ela é de histórico de rancenianos. Então, lá dentro da colônia, algumas famílias, elas se colocavam à disposição de cuidar desses filhos, mas recebiam um pouquinho, um valor que fosse para ajudar. Não houve acolhimento do governo aos filhos separados. Não, a creche, o preventório, que eu saiba, não foi nenhuma iniciativa do governo, foi iniciativa da própria sociedade, de damas da sociedade, de pessoas da sociedade, que lutaram por esse preventório, lutaram por essa creche. Então, não existia uma política voltada para acolhimento dessas crianças, de verdade. Tanto que existe históricos aí de violência dentro do recinto, histórico de violências nas creches, histórico de violência no preventório,
né? E quando você faz uma coisa que tem uma política que acompanha aquilo, existe um psicólogo, deveria existir um psicólogo lá dentro para cuidar dessas crianças. Não existia nada disso. Era simplesmente lançado lá para o lugar sem uma ajuda de verdade. Tanto que a gente sabe que muitas crianças sofreram agressões físicas, psicológicas, dentro dos preventórios, das creches, sem falar as crianças menores que desapareceram e dados como mortos. E muitos, acredita-se que muitos foram alvo até de tráfico de crianças. Você acredita nisso? Não temos como provar, mas houve uma violação dos direitos humanos dentro dessas instituições. Mas sabe o que acontece, Elza? Não tem como acreditar em coisa boa. Não tem como acreditar em coisa boa. Olha o que as crianças passaram. Vai acreditar, não, essa se deu bem. Não, essa se deu bem. Não, a gente pensa o quê? Órgãos, venda de órgãos. A gente só pensa em coisa assim, não tem como sair. O José Roberto Vidotti colocou aqui, está muito difícil das pessoas entenderem o que sofreram os filhos separados. Se não pararem para ouvi-los, olha só que coisa que ele colocou. Eles precisam ser ouvidos, suas histórias precisam ser contadas, o Brasil e o mundo precisam saber das graves violações humanas cometidas. Eu vou até conversar com a Tatiane Santana, ela já lançou mais um livro que fala sobre a gente. Eu queria até mandar um abraço para a Tatiane Santana. Ela fez um livro falando sobre a minha pessoa lá também, ela relatou. E já tem esse livro nas lojas americanas. A gente poderia chamar pessoas importantes para criar uma história também dos filhos separados. E esses livros, eles rodarem o mundo, entendeu? A gente poderia fazer, a pessoa que está assistindo poderia criar um filme, criar uma história. Isso tem que ser passado no mundo inteiro, porque não pode ficar guardado uma situação tão séria dessa. Entendeu? Eu queria que nesse momento passar... Pode falar. Com o decorrer dos anos, criança ainda, eu apresentei problemas de pele. Eu tenho esse problema hoje. Dermatite seborreica. Mas como era um problema de pele no início, que formava ficava vermelho, a família que estava cuidando de mim, ela achou que eu estivesse com hanseníase, igual minha mãe teve, igual meu pai estiveram. Então, eu passei por isolamento dentro da própria casa, com discriminação, humilhação, tudo. Porque a hanseníase, um hanseniano, ele era excluído da sociedade, do convívio familiar, porque havia um medo de pegar essa doença muito grande. Vou dizer a palavra triste usada, lepra. Era muito usado esse termo, leproso. A lepra. Eles tinham um medo horroroso desse. E é um histórico em relação à lepra, desde lá dos tempos de Cristo. Então, quando eu apresentei esses sintomas na pele, essa vermelhidão, esse problema na orelha, no cabelo, eu fui excluída de ficar trancada dentro de um cômodo, não me apresentar a ninguém. Até que foi feito o exame e foi descoberto que eu não tinha a lepra, a hanseníase, né? E sim uma dermatite seborreica que eu carrego com ela comigo até hoje, porque é de fundo psicológico a dermatite seborreica. Mas isso só mostra o quanto nós fomos punidos por a doença dos nossos pais. Falar que você veio da colônia Santa Isabel, que você trabalha, até para arrumar emprego era difícil. Eu sei porque eu fui professora numa escola da colônia Santa Isabel. Eu procurei emprego nos demais lugares. Só de você ter passado, morado, ser filho de hansenianos, você já, dependendo do lugar, você já é automaticamente excluído da possibilidade de vaga de trabalho. Existe e sempre existiu. Tanto que muitos filhos de hansenianos partiram para uma vida, às vezes, errada, por falta de oportunidade de abrir porta para eles. Mas aí, Rosana Maria, então eu posso ver uma indenização para você que passou isso tudo, segundo o que você necessita agora? Vou ver o que ela necessita. Peraí, talvez agora você necessita de
de 1.000, 2.000, 3.000, 14.000. Eu posso ver uma indenização assim? Ou segundo tudo que você passou e enfrentou, que é de forma justa? Eu acho que de forma justa, não só para mim, mas para todos os filhos de rancenianos que passaram pelo seu histórico, é que houvesse uma indenização respeitosa, justa, porque não foi um histórico de um dia, de uma semana, mas de toda uma vida. Você carregar com você, igual eu carrego, uma epilepsia psicossomática que te impede de trabalhar, que você urina dentro da escola, como eu tentei trabalhar em escola, você desmaia, e a diretora chega em você e fala, olha, eu sinto muito, mas o seu problema vai assustar os pais dos meus filhos, das crianças, eu não posso ficar com você. Eu ouvi isso, eu sou formada, eu ouvi isso, eu já fui dispensada até de trabalho voluntário na escola, por causa de problemas, de epilepsia. Isso tudo é decorrente do meu histórico, do que eu passei. Isso já a própria médica já falou. Eu faço psicoterapia. Então, eu acho que uma indenização justa é ter, pelo menos, um olhar sobre todos os traumas e cicatrizes que foram deixadas pelo não acolhimento do governo. Seria, pelo menos, um valor de uma casa que acolhe, né? A casa é uma coisa acolhedora, porque nós não tivemos casa. Eu mesmo fiquei de mão em mão, de casa em casa, e passei a minha vida escutando. Essa casa não é sua, esse quarto não é seu, esse guarda-roupa não é seu. Eu cresci ouvindo isso. Eu cresci. Na casa que eu estava, a menina falava para mim, eu tinha só um lado do guarda-roupa. Eu não tinha um guarda-roupa para mim. Eu ia deitar na cama, ela estava deitada, ela falava assim, eu falava assim para ela, sai da minha cama, ela falava assim, essa cama não é sua, esse guarda-roupa não é seu, essa casa não é sua. Então, assim, a gente tem que lutar por isso, por ter algo seu e ter sido retirado de nós, Deus do ventre, porque foi tirado de nós. A partir do momento que nós viemos ao mundo, nós somos tirados do maior acolhimento que um ser humano tem que ter, que é o acolhimento materno. É o acolhimento por lei. Você vê, por lei nós temos esse acolhimento, que é estar na presença, ser amamentada pela mãe. Nenhum de nós fomos amamentados pela nossa mãe. Nós não podíamos ser amamentados pela nossa mãe, porque ela era ranceniana. Nós não podíamos ter contato com o peito dela. A gente mal podia ter Na realidade, contato. vocês não foram amamentados por mães nenhuma, na realidade. Nenhuma. Essa que é a realidade. Sim, nenhuma. Algumas mães de leite, Pelo que menos... até o meu irmão teve uma mãe de leite. Eu não tive. Sim. Por coincidência, Então, ela é era saudável, e aonde na casa que ele foi acolhido, a mulher estava amamentando uma criança. E não era uma regra, era uma exceção. É isso aí. Era uma exceção. Assim, ele recebeu um presente de Deus, né? Isso. Mas a mãe isso aí. de nós não. Agora, Donizete, vamos falar um pouco sobre a indenização. Rosana, o seu relatório foi importantíssimo. Everaldo. Não é 14 mil. 14 mil, eu acho que é um valor indigno, desrespeitoso. Desse valor que eles estão propondo, é um desrespeito a uma vida inteira de sofrimento aos filhos rancenianos. Porque não foi só... a pessoa que propôs esses 14 mil é o salário dela. É o salário de um político, de um mês dele. Agora, uma vida inteira de rancenianos, de históricos, de cicatrizes, 14 mil reais, eu troco a minha indenização proposta pelo salário de uma vida de um político. Eu troco. Será que eles vão ter essa troca? Lógico que não. Porque é desrespeitoso, é desumano. O Antônio ela falou muito bem. Eu gostei do relatório dela quando fala do salário dos políticos. Eu gostei de alguns políticos. Então, eu gostei, porque tem político que ganha muito mais do que isso, tá? Isso aí você está jogando por baixo. Aí. Você vê, ganha muito mais que 14 mil reais no mês. Muito mais. No mês só, no mês. Um histórico de uma vida, terá que ser indenização, uma reparação de uma vida, no valor de 14 mil reais. Será que repara todos os traumas deixados pela longa da vida?
Você já imaginou você não poder trabalhar, mesmo você ter feito uma faculdade, como eu fiz, arrastando carrinho na rua, vendendo pizza na rua, que eu paguei minha faculdade. Formei, fiz concurso, sou concursada. Fui trabalhar. Com o meu problema de epilepsia, eu não pude exercer minha função. E por causa de quê? Um histórico lá para trás, de um trauma lá atrás. Veja só o que eu estou pagando até hoje pelo não acolhimento de um governo, de não uma política voltada pelos filhos separados. Agora, eu vou aceitar 14 mil? Se é para reparar o erro do governo, que seja de forma digna, respeitosa com nossas vidas. Você não sabe o que é desmaiar numa escola, urinar, e todo mundo te olhar como se você fosse um bicho, um monstro. Ninguém sabe disso. Eu sei. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é você tentar trabalhar e não conseguir. É emocionante ouvir esses relatos, a gente dirigir, por isso que eu ainda falo com o Donizete, com o Vicente, gente, dirige, porque eu fico um pouco emocionado, sou muito emocionado, eu começo a ficar meio nervoso, dá vontade de meter pau em todo mundo aqui, então eu fico me controlando. Ô, Donizete, vamos falar um pouquinho sobre a indenização também? Tá, é o seguinte, o deputado Antônio Jorge, ele fez um projeto de lei, não sei o número lá, 47 mil, não sei o que lá, 2019, um projeto rezava que a indenização nossa, o primeiro projeto, foram unânimes, dos 77 deputados, nenhum deputado deixou de aprovar esse projeto de uma indenização dos filhos separados. Então, esse projeto foi na Assembleia aprovado, sancionado, incorporado 3 anos, vou repetir de novo aqui, 3 anos foram incorporados no orçamento do Estado pelos deputados, tá? Do projeto do Antônio Jorge, deputado Antônio Jorge, rezou que nós teríamos uma pensão vitalícia, vou repetir, pensão vitalícia, não sei se é 2 salários, se é 3, se é 4, não sei, tá? Aí, o que aconteceu? O governo pegou, queria driblar nós, dar uma rasteira nos filhos separados, tá? E fez essa lei 23.137/2018, uma indenização, mas mesmo assim ainda está fora dos moldes que a lei 23.137/2018 reza. Segundo aquilo que os filhos separados, o grau de gravidade que nós passamos, né? Então não está nem uma forma nem de outra, não está sendo justa, é um acordo excluso, fora da lei, tá? Inclusive, Everaldo, eles não pagaram, aliás, eles pagaram algumas pessoas aí, tá? Mas eles não podem publicar isso, porque isso é excluso. Isso aí ninguém, quando tem uma desavença, uma parte recebe e outra não, eles não podem publicar. Então, eles nunca vão publicar. Mas nós estamos denunciando, tá? Então, essa indenização é um terrorismo, é uma indenização terrorista, é uma indenização que mata muitos filhos e filhas separados. Enquanto eu estiver no seu programa, eu estive essa semana, ontem eu conversei com o deputado Lincoln Portela, eu conversei com o vereador Walter Tosta, e também com o repórter da Rede Globo de televisão, Vladimir Vilaça. Nós vamos ter uma conversa essa semana, tá? Porque nós temos que denunciar, isso é crime de direitos humanos, está lá na resolução da ONU, tá? Alice Cruz sabe disso, todo mundo sabe disso. O governo está fazendo de besta que não sabe disso, ele sabe disso, tá? Então, o que acontece? O Estado deveria protegê-los, o Estado deveria prover-nos, porque a partir do momento que o Estado tomou, mesmo que seja uma parceria, como a Iane colocou aí, né, uma parceria com a Sociedade Uniswif e outras parcerias, o Estado também está cumprindo a sua responsabilidade. O Estado tem que cumprir a sua responsabilidade. Então, ele deixou a mercê da sorte. Eu estou no seu programa, Everaldo. É por causa de muitos filhos e filhas que estão sofrendo nas ruas, que estão pobres, estão miseráveis, estão vivendo de esmola.
nas ruas. Eu estou aqui no seu programa, não é muito por causa de mim. Deus colocou isso no meu coração. Eu vou até o fim. É por causa de muitos que não têm voz, que têm problema deficiente, que estão atrás das grades, porque por causa desse problema eles foram para as grades, eles foram presos, estão presos às drogas, presos às coisas erradas deste mundo. Eu estou abrindo meus lábios, Everaldo Leite. Desculpa o meu jeito aqui. Mas eu estou muito assim, eu estou muito revoltado com isso. Porque essa semana eu fiquei sabendo de filhos separados, tá? Que eles levantavam da cama, Everaldo. Eles pegavam o colchão molhado de xixi com 3, 4 anos. E eles pegavam e colocavam esses meninos no sol, naquele piso de cimento, até secar. Passar toda a humilhação. Meninos de 3, 4 anos com colchão. E não era um nem dois, não, era vários meninos, 150 meninos em cima, embaixo e 150 em cima. E quando chegava a hora do almoço, a hora de tomar um café, eles tinham que lavar as mãos no álcool, passar os copos no álcool, afora aquelas meninas que trabalhavam em casa de família, como a Rosane colocou aí, e também a nossa internauta aí colocou escrita aí, tá? Que ela tinha tudo separado. Ó, esse copo aqui é só, vocês não pegam, não, os funcionários do Estado, ó, isso aqui é só deles, não mexe nisso, não. Tem que passar no álcool todo dia. Na hora que lavar, tem que passar no álcool. Era aqueles pratinhos de plástico, copos de plástico. Alguns copos eram também de ferro. Tanto que eu levei um copo aqui, um funcionário jogou um copo aqui em mim, porque eu não escutei direito. E ele jogou o copo aqui em mim, quase cortou aqui a minha testa, aqui, ó. Aonde está a minha testa? Everaldo, eu só tenho o seu programa por causa de milhares de filhos separados, que nem vai receber nem 14, nem nada, porque não tem quem ajuda eles, não tem quem tenha a voz deles, como Vicente, a Iane, o Clodovila, o Tiago Flores, o Eli Carajá, tantos que estão aqui no programa, que pode falar por aqueles que não podem falar, Everaldo. Esses eu estou aqui no programa por causa deles. É porque eles não podem falar. Eu posso falar porque Deus me deu essa inteligência, essa voz para poder falar. Existe um versículo na Bíblia, Everaldo, que diz: abra tua boca em favor daqueles que estão sendo levados do mundo, do necessitado. Eu falava isso com o deputado Lincoln Portela. Nos ajuda, deputado. Nos ajuda. Everaldo, eu fiz uma retrospectiva da sua vida. Como que foi a sua vida? Você teve bolo, você recebeu presente, você era alegre, você participava das comemorações. Nós não tínhamos nada disso, nós estávamos presos por anos, tá? Por anos. Quando o povo saiu do Egito, Deus chamou o Moisés e falou: Moisés, manda os israelitas pedir para os egípcios tudo que eles conquistaram com o trabalho deles. Devolve para eles. Everaldo, eu sou formado em teologia. E eu, estudando sobre Jesus e os leprosos daquela época, Everaldo, eu chorei. Nem Jesus, Everaldo, discriminou os leprosos. O leproso aproxima de Jesus. E Jesus pega e fala: que queres que eu te faça? E o leproso falou: Senhor, me purifica-me. Só que Jesus não fez isso primeiro. Sabe o que Jesus fez primeiro, Everaldo? Jesus colocou a mão nele, porque ele estava ferido na alma. Ele estava ferido na alma. Ele estava transtornado na alma, Everaldo. Nem Jesus, na sua geração,
Eram os fariseus e saduceus que discriminavam, mandavam eles ficar 42 quilômetros gritando: imundo, sou imundo, sou imundo. Mas nós passamos muito mais, Geraldo, do que aqueles leprosos, porque eles tinham uma cidade que eles eram levados para lá, sabendo que eram levados por ordem de Deus, tá? Mas eles passavam por um sacerdote, tá? E esse sacerdote conversava com eles, tinha uma certa poderança com eles. Está entendendo? Então, nem Jesus tratou um ser humano inútil, como foi para muitos, taxado como imundo, como porco, como detestável, impuro, no Velho Testamento. Eu sou teórico, eu posso falar isso. Nem Jesus, o senhor governador, nem Jesus, senhor governador, tratou os leprosos, os filhos de Ansenianos, como o senhor trata, com essa insensibilidade, com essa delicadeza, com essa falta de justiça que o senhor está tratando os filhos separados. Eu não aceito essa injustiça de 14 mil. Eu não aceito. Oi, Ana, pode falar. Em relação à lei, né, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, em 2007, ele reconheceu que a política de segregação da hanseníase foi um erro, né, que o Estado não deveria segregar aquelas pessoas, principalmente no momento que a gente já tinha a cura para a doença, não existia justificativa, né, o mundo já não isolava e o Brasil isolava. E só que esses filhos que passaram por essa mesma política de uma forma mais absurda ainda, porque eles sequer tinham a doença, eles não foram incluídos nesse processo, né? O Estado brasileiro não estendeu o reconhecimento desse holocausto para esse grupo, né? E Minas Gerais, aí existe um processo que está correndo aí, Brasil, para indenização nacional, né, dos filhos, mas por vários entraves políticos, aí, várias mudanças, o projeto está travado, está parado, né? A gente não consegue caminhar. Entramos também, enquanto movimento, né, pelas vias jurídicas nacionais, mas aqui em Minas, Minas Gerais foi um estado pioneiro, né, que fez essa lei de reconhecimento, mas a lei ela tem algumas brechas, e uma das coisas é que ela não determina o valor. E como ela não determina o valor, ficou a critério do governador atual, né, e desse grupo de fazer, de determinar o valor. E na lei fala assim, ó, o termo em que se reconheça a plena reparação material por parte do Estado. Não fala valor, mas fala em plena reparação material. E aí, agora a gente foi surpreendido há pouco tempo atrás com essa questão dos 14 mil, e veio essa discussão mesmo, né? 14 mil é uma indenização que retrata todo esse sofrimento que as pessoas passaram, né? A questão da fome, uma questão que a gente não abordou, só para a gente concluir, é a questão da exploração da mão de obra, porque os preventórios eles foram criados para ser autossustentáveis. E o que excedente poderia ser vendido externamente. E os preventórios que tinham estrutura, eles colocavam os meninos para trabalhar, para produzir em horta, em fábrica de telas, em granjas, para poder manter o preventório, mas eles mais vendiam do que ofereciam. Às vezes a criança plantava e não tinha direito de comer o que ela plantou. Tinha granja, mas elas não tinham acesso às galinhas, aos ovos, ao que for. Né? E eles trabalhavam a partir de 3 anos de idade, né? Não estava previsto no regimento trabalhar a partir dessa idade, só a partir dos 16, ainda receber por isso, mas ninguém nunca recebeu no Brasil inteiro, e as crianças, elas trabalhavam assim, a partir de 2, 3 anos de idade, elas já estavam na horta, já estavam na capina, já estavam mantendo o preventório, vendendo, né, essas coisas, e não recebiam por isso. Então, elas passaram também pela exploração da mão de obra infantil, né, infanto-juvenil. A Rosa falou ali, vou falar brevemente, da questão das adoções ilegais. Aqui na Pupileira Hernani Agrícola, aqui em BH, a gente tem relatos de 76%, a gente tem relatos de 82% das crianças que entravam lá, elas morriam. Né? Então, assim, além da questão da mortalidade infantil, que já era grave, já tinha o agravamento delas estarem ali coletivamente em situação precária, o que mais acontecia era o tráfico ilegal.
falavam para esses pais, para essas mães, que essas crianças tinham morrido, mas na verdade elas tinham sido entregues para adoção ilegal, né? Porque não tem lógica, a cada 100 crianças que ia para uma creche, 82 morriam. Na verdade, o que se tinha era isso. E os pais, eles não tinham atestado de óbito, eles não tinham direito de orar sobre o corpo dos filhos. Muitas mães choraram, na verdade, elas estavam enlutadas por filhos que estavam vivos, né? Por filhos que estavam lá com outras famílias, que foram entregues para outras famílias sem autorização. E uma coisa que apareceu muito nos comentários aqui foram as pessoas que foram trabalhar nas casas de família. As criancinhas maiores, as pré-adolescentes, chegavam famílias de classe média no preventório para adotar, entre aspas, né, essas crianças, mas na verdade era para servir de mão de obra escrava. Era para trabalhar na casa dessas famílias, eles falavam que estavam adotando, mas era para elas serem escravas lá na casa dessas famílias a troco de comida, né? E muitas vezes nem de comida, porque eles comiam só os restos, tanto que alguns fugiam de volta para os preventórios, né? Para encerrar minha parte aqui, uma coisa que era grave também era o momento da saída dessas pessoas. Quando elas faziam a idade limite dos preventórios, elas eram expulsas da instituição e elas não tinham família, porque não tinham construído vínculo familiar com a maioria deles, né? Elas não tinham qualificação, muitas não sabiam sequer ler, e iam para uma sociedade que excluíam essas pessoas, porque, né, igual eles falavam, a gente era chamado de filho de leproso, filho de ranceniano, e não dava emprego, não dava uma acolhida, e muitas dessas pessoas foram para as ruas mesmo, né, e muitos custaram se reerguer, muitos não conseguiram. E aí a gente questiona, né, além de tudo isso, eles passaram por uma educação super rígida, eles não tinham momentos nenhum de privacidade, nenhum. Até o banho era coletivo, das coisas mínimas às coisas máximas, assim, eles não tinham momentos de privacidade nenhum ao longo da história, não aprenderam a conviver com sua individualidade, saíam de lá com idade mental, né, com uma idade psicológica que não correspondia à idade das pessoas, e aí a gente questiona, né, diante de tanta violência, né, fora as questões, né, que o Donizete relatou lá, fora as questões de abuso, de agressão e etc., a gente questiona se 14 mil é uma reparação para uma vida inteira de violação, para uma vida inteira de agressão, né? Igual recentemente a gente acompanhou, para encerrar, a gente acompanhou a questão da Vale, né, que indenizou, não vou nem questionar a questão das mortes, né, não vamos colocar, que é muito mais grave, mas a questão das comunidades ribeirinhas, por exemplo, que moravam no entorno do rio, quilômetros em torno do rio, as pessoas foram indenizadas, né, porque o crime da Vale prejudicou. E essas pessoas, esses filhos que tiveram uma vida inteira de violação, e aí não foi da sociedade, assim, foi com o apoio da sociedade, que a sociedade foi testemunha e não acompanhou, mas foi do Estado. Foi a responsabilidade desses filhos, era uma responsabilidade que é do Estado. Por mais que ele não tenha assumido, ele errou no começo de não construir esses espaços, mas ele acompanhava, ele ajudava a financiar, e ele que foi o violento com essas crianças, né, e com esses adolescentes. E então o Estado tem essa responsabilidade de reparar isso, assim, no Brasil inteiro e incluindo aqui em Minas. E Minas, por ser pioneira, se a gente abre esse precedente de falar que 14 mil reais é uma reparação plena para todos os danos que essas pessoas sofreram, a gente está também falando para o Brasil inteiro que eles podem fazer o mesmo, né? É isso aí. Eu queria pedir a vocês agora, estamos chegando no final do programa, que cada um fizesse um fechamento, falasse alguma coisa, algumas considerações finais, cada um ficasse à vontade. Donizete, pode ficar à vontade, irmão, por favor. Ô, Everaldo, muito obrigado. Eu sempre vou falar essa palavra com você, tá? De agradecimento, porque muitos estão falando nessa boca aqui, ó, que aconteceram com eles, né? E eu agradeço essa solidariedade sua, tá? Dos nossos telespectadores. Espero que essa live chegue a governadores, a juízes, porque eu pego essa live, Everaldo Leite, e mando para todos os deputados. Os deputados estão me procurando, tá? Eu já estou... Nós já tem 3 ou 4 deputados já do nosso lado aí, e 66 já mandaram o requerimento para o governador lá na cidade administrativa. Então, nós estamos no caminho certo, que é a informação, porque até então, Iana, quando essa lei foi aprovada, ela tinha informação só sobre o isolamento.
não tinha informação sobre o que aconteceu com a gente. Os meus olhos estão todos pregados aqui, que eu quase não estou vendo ninguém mais. Mas o importante é a minha boca, que sempre vai abrir nessa oportunidade do nosso amigo Everaldo Leite. Muito obrigado mesmo, que Deus te abençoe. Eu peço sempre a Deus que o Senhor abençoe a sua vida. Muito obrigado. Eu quero deixar bem claro para o governador. Governador, não adianta isolar nós de novo. Nós vamos abrir nossas bocas, nós vamos falar o que aconteceu com a gente. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Vicente. Obrigado, a Iane. Obrigado, a Rosana. Infelizmente, o Toninho talvez não conseguiu entrar, coitado. Mas nós vamos, na próxima live, eu acredito que ele vem. Tá bom? Mas muito obrigado. Vicente, pode ficar à vontade. Assim, Obrigado, Everaldo. Obrigado, Everaldo, por dar essa oportunidade. Essa semana eu escutei uma pessoa falar para mim que as pessoas estão cansadas de escutar a história dos filhos. E eu acredito que a história dos filhos tem que ser repetida, independente da indenização, independente de qualquer coisa, tem que ser contada para o resto da vida. Porque, Everaldo, houve a participação da comunidade civil no preconceito para que fosse cometida essas atrocidades. A minha mãe, em 79, ela poderia ter feito o tratamento em Lagoa da Prata, mas eles jogavam até pedras no meu pai em Lagoa da Prata, para que a gente fosse para dentro da colônia. Então a gente não tinha a opção de ficar na cidade. Meus irmãos nem iam na escola. Então, assim, a gente não teve outra opção a não ser ir para dentro da colônia. Eu não conheci nenhum irmão do meu pai, 11 irmãos, nem os avós. Então, eu quero dizer, Everaldo, que é muito importante você dar essa oportunidade para os filhos contar a história aqui, para que essa história nunca mais se repita, nunca mais alguém faça isso. Tá? Muito obrigado, Everaldo. Um abraço para todo mundo. Um abraço, tem a Rosana também. Everaldo, muito obrigada, em nome de todos os filhos separados, de todas as pessoas que estão vendo você abrir essa oportunidade para nós. Deus te conceda muitas bênçãos. E eu gostaria de, já que está aqui aberto, a nossa lei existe uma falha muito grande, porque ela só reconhece os filhos agregados, que foram segregados pelas creches e preventórios, e deixaram de lado aqueles que não teve nenhum tipo de acolhimento em creche e preventório. Então, eu gostaria que fosse revisto esse texto, porque temos casos, sim, sérios, de até desaparecimento, de filhos separados que se tornaram mendigos nas ruas para poder sobreviver. Não foram nem para creche, nem para preventório. E aqueles que foram acolhidos por famílias alternativas, que eu sou uma delas, têm históricos horrorosos, porque eu passei de mão em mão. A gente era que nem batata quente, pegava, jogava, pegava, jogava. Então, eu acho que tem que ser visto que todos os filhos que foram separados, eles já sofreram violação desde o nascimento. E isso já é uma violação dos direitos humanos, que considere todos nós, todos, sem restrição. Muito obrigada. Iana, pode ficar à vontade. Então, eu queria mais uma vez, em nome do Mohan, Everaldo, agradecer a oportunidade, né, te parabenizar por essa acolhida com os filhos, né? A história dos filhos é uma história que é silenciada. A história da Hanseníase é uma história de silenciamento. Né? Eles querem apagar a história da Hanseníase. E a dos filhos mais silenciada ainda, né? Agora que a sociedade está tendo notícia do que está acontecendo, do que aconteceu com essas pessoas ao longo da história. E o seu programa, né, você tem dado esse espaço para os filhos relatarem, né, essa grande violação aos direitos humanos que aconteceu, e muita gente não sabe, né, a maioria das pessoas não tinha sequer noção do que acontecia dentro dessas instituições. Então, é muito importante da visibilidade, né, igual o Vicente falou, independente da questão da indenização, as pessoas precisam saber do que aconteceu, até que para que políticas como essas não se repitam, né? Que tem se repetido em outras formas, em outros históricos, aqui em Belo Horizonte mesmo, com as mães pobres, né? Estão tendo seus filhos retirados também, sob esse argumento que o Estado vai proteger essas crianças, mas, na verdade, elas passam as mais diversas violações, né? Então,
dar voz para esses filhos é uma coisa muito, muito importante, e a gente só tem a agradecer a essa oportunidade que você tem nos dado aí ao longo da semana. Obrigada. Eu que agradeço o carinho de vocês, né? O Donizete falou uma coisa interessante sobre a Bíblia, né? E a Bíblia deixa um relato sobre o rico e o Lázaro. E comenta que o rico viveu muito bem, com muitas alegrias, talvez humilhando muita gente, fazendo diversos massacres por aí. Mas o Lázaro não, ele viveu diversos problemas terríveis. Mas um dia os dois morreram. E aí, no final, aquele que sofreu bastante, que teve uma oportunidade, mas não pôde, molhar a língua do rico, que havia tido uma vida tão boa aqui. Então o rico pedia: peça para Lázaro molhar a minha língua, a ponta da minha língua. Tome muito cuidado, você que está ouvindo essa live, que pensa que a vida acaba por aqui. Você vai dar conta de tudo que você fez. Errar também é não tomar uma atitude. Errar também, não tem nada a ver com isso, deixa para lá. Você também acaba sendo culpado. Então, se você pode fazer alguma coisa boa e não faz, você também erra. Então, você que está assistindo agora, ou vocês que fizeram diversas coisas malignas pensando que a vida acaba por aqui, espera só um pouquinho para ver como é que a gente colhe tudo aquilo que a gente planta. Everaldo Leite, diretamente... Alguém que deseja falar mais alguma coisa? Eu quero só complementar rapidinho. Everaldo, na Bíblia, eu estudei 3 anos teologia, tá? E Deus, ele retribui de acordo com o que você faz aqui na Terra. E tem um versículo na Bíblia que o apóstolo Paulo disse o seguinte, que o homem que semeia contenda, ele colhe contenda, né? Aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Então, pode ser que a gente não receba o que eles querem pagar ou que vão pagar, não sei. Mas de uma coisa é certa, como você colocou aí, o Lázaro não recebeu o bem que ele deveria ter recebido na época daquele rico. Tá? Não estou discriminando os ricos, todos nós podemos ser ricos. O que não pode acontecer é a gente ter um sentimento de amor ao dinheiro. Isso não. Porque a Bíblia diz também que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nisso muitos políticos têm caído, têm feito muita desgraça na vida de muito político. Então, aquilo que o homem semear, viu, governador? Aquilo que o senhor está semeando aí, você, nossa colega aí, da FEMIG, do STC, cuidado, viu? Aquilo que você está semeando, você vai colher. Disso eu tenho certeza. Não preciso de consultar ninguém, porque a Bíblia diz, aquilo que o homem semear, isso também colherá. Muito obrigado. Everaldo Leite, diretamente para os estúdios do TV Repórter. Obrigado, fique com Deus, graça Grande abraço. e paz.